Então, pessoal, agora a gente vai falar da segregação independente de genes, que é conteúdo do capítulo 2. A gente viu lá na primeira lei de Mendel que ele havia estudado uma característica de cada vez nas ervilhas, né? Cada característica possuía dois alelos, um dominante e um recessivo. Só que agora, nesse capítulo 2, nós veremos que ele também estudou duas características ao mesmo tempo, né? Que elas interagiam ao mesmo tempo, duas características. Então ele analisou a transmissão combinada de duas ou mais características. E ele percebeu que elas se segregavam de forma independente. Por exemplo, em um dos experimentos, ele considerou ao mesmo tempo a cor dos cotilédones, que era amarela ou verde, e a textura, que era lisa ou rugosa. Aí o que é que ele fez? Ele cruzou plantas amarelas e lisas puras, ou seja, com as duas características dominantes, porque amarela era dominante e lisa também era dominante. Então ele cruzou ervilhas amarelas e lisas com as duas características dominantes e homozigóticas, ou seja, que possuíam os dois alelos iguais. Ele cruzou com ervilhas de sementes verdes e rugosas, que eram os traços recessivos. Aí o que é que ele obteve desse cruzamento? Aí, como resultado desse cruzamento, ele obteve a geração F1. E essa geração F1, ela era 100% de indivíduos amarelos e lisos. Olha, a geração F1 era 100% de indivíduos amarelos e lisos. Por que que isso aconteceu? Porque eram as características dominantes, né? Sempre na geração F1 aparecia as características dominantes. Como amarelo e liso as duas eram dominantes, elas apareceram na geração F1. Aí o que é que Mendel fez? Ele deixou que as plantas de F1 elas se autofecundassem, ou seja, a mesma flor fecundava ela mesma. Os grãos de pólen da mesma flor fecundava a parte feminina da própria flor. Aí ele obteve a geração F2 por autofecundação, ou seja, a própria flor se autofecundava. Já que as flores da ervilha tinham a parte feminina e masculina na mesma flor. O que é que ele obteve? Ele obteve 4 tipos de sementes, nas seguintes proporções: 9 de 16 eram amarelas e lisas, que são as duas características dominantes. 3 de 16 eram amarelas e rugosas, ou seja, uma característica dominante e outra recessiva, ou seja, amarela é dominante e rugosa recessiva. 3 de 16 verdes e lisas, verde recessiva e lisa dominante. E 1 de 16 verde e rugosa, com as duas características recessivas. Essa proporção ficou da seguinte forma: ficou a proporção de 9, 3, 3 e 1. Essa é a proporção da segunda lei de Mendel. Quando você cruza indivíduos duplo heterozigotos, ou seja, indivíduos que são heterozigotos para as duas características, como por exemplo, essas ervilhas, elas eram vezão, vezinho
Rzão e Rzinho, porque elas eram duplo heterozigóticas, que foram aquelas obtidas em F1. Aí o que é que ele fez? Ele cruzou ele deixou ela se autofecundar, né? Duas plantas duplo heterozigóticas. Aí ele obteve essa proporção de 9 para 3, 3 e 1, que é conhecida como a proporção da segunda lei de Mendel, quando cruza dois indivíduos duplo heterozigóticos, ou seja, heterozigóticos para dois pares de alelos. Aí tem uma foto da ervilha, né, da semente da ervilha. A primeira semente é verde e rugosa, que é as duas características recessivas, e a segunda semente ela é verde e lisa. Verde é recessivo, porém lisa é dominante. Então Mendel percebeu que essas características elas se segregavam de forma independente, ou seja, a característica verde e amarela, que era responsável pela cor da semente, ela podia se segregar de forma independente em relação à característica lisa ou rugosa, ou seja, elas eram independentes. Ele percebeu que elas se segregavam de forma independente. Por exemplo, a semente podia ser amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa e verde e rugosa, ou seja, era uma segregação independente. Nessa figura, podemos ver a segregação independente da ervilha, onde, onde as características da cor da semente, do cotiledônio da semente, ela podia se segregar independente da característica textura da semente. Ou seja, a cor da semente podia ser amarela ou verde, enquanto que a textura podia ser lisa ou rugosa. Aí o que é que acontece? Primeiramente foi cruzada uma ervilha amarela e lisa, que tinha as duas características dominantes, e era homozigota. Ela foi cruzada com uma ervilha verde e rugosa, que tinha as duas características recessivas, porque amarelo era dominante e verde era recessivo para a cor, enquanto que lisa era dominante para a textura e rugosa era recessiva. Aí o que acontece? Como a ervilha de semente amarela e lisa era homozigota, os gametas dela eram Vzão Rzão, porque ela só tinha esse tipo de alelo. Ela era Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Então a única forma de gameta que ela podia produzir era o Vzão Rzão. Já para a ervilha verde rugosa, ela só podia produzir o Vzinho Rzinho, pois ela tinha todos os seus alelos recessivos. Qual foi o resultado desse cruzamento? O resultado desse cruzamento foi uma ervilha heterozigota, que era Vzão, Vzinho e Rzão, Rzinho, porque ela tinha um alelo dominante e um alelo recessivo de cada. O que é que acontece? Essa ervilha da geração F1, ela é duplo heterozigota, porque ela tem um alelo dominante e um recessivo para os dois genes, ou seja, ela é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Dessa forma, ela pode formar quatro tipos de gametas, que é o que a gente observa aqui, ó.
ela pode formar um gameta Vzão Rzão, ela pode formar um gameta Vzão Rzinho, pode formar um gameta Vzinho Rzão e pode formar um gameta Vzinho Rzinho. Porque é aleatório. É um processo aleatório, porque é através da meiose que vai formar os gametas. E na meiose é um processo aleatório, então pode formar essas 4 combinações. Tanto para o gameta masculino, que é um lado representa o masculino, e o outro lado representa o feminino. Esse aqui é o quadrado de Punnett, que é utilizado para representar um cruzamento entre dois indivíduos. Então, tanto para o gameta masculino quanto feminino, pode formar essas 4 possibilidades. Já que a ervilha, ela tem uma flor hermafrodita. Ela forma gametas masculinos e femininos na mesma flor. Então, a mesma flor podia produzir as 4 possibilidades, tanto para o gameta masculino quanto para o gameta feminino. Quais foram os resultados obtidos? Foram obtidas 9 de 16 sementes amarelas e lisas. Por que elas eram amarelas e lisas? Porque ela tinha o Vzão e o Rzão. O Vzão é semente amarela e o Rzão é semente lisa, pelo menos um de cada. É o que a gente observa aqui, ó, nesses indivíduos, que eles têm pelo menos um Vzão e um Rzão. O Vzão representa a semente amarela e o Rzão semente lisa, então são os alelos dominantes. Já que a característica dominante, ela acontece quando o indivíduo tem 2 alelos dominantes ou quando ele tem um alelo dominante e um alelo recessivo, ou seja, no homozigoto e também no heterozigoto, no homozigoto dominante e no heterozigoto. 3 de 16, elas tinham a semente amarela e rugosa, amarelo dominante e rugosa recessiva. Por quê? Porque elas tinham o Vzão, que determina semente amarela, e o Rzinho, que determina semente rugosa. É o que a gente observa aqui nesses indivíduos, aqui ele tem pelo menos um Vzão e eles têm 2 Rzinhos. O Vzão, semente amarela, e o Rzinho, semente rugosa. Também foi encontrado nos resultados 3 de 16 sementes verdes e lisas. Nesse caso, verde é característica recessiva e semente lisa é característica dominante. Então, essas sementes tinham que ter 2 Vzinhos, 2 alelos recessivos Vzinhos e um dominante Rzão, para ela ter a semente verde e lisa. Que são esses indivíduos aqui que a gente está encontrando aí. Vzinho e pelo menos um Rzão. E um indivíduo de 16 apresentava a semente verde rugosa, ou seja, com as 2 características recessivas, que ela é Vzinho, Rzinho. Já que semente verde é recessivo e semente rugosa também é recessivo. Então a gente observa que no caso da ervilha, ela apresenta a segregação independente. Então Mendel descreveu que na formação dos gametas, os fatores hereditários se segregam de forma independente para diversas características. Essa ficou conhecida como a segunda lei de Mendel, ou a lei da segregação independente dos genes. Porém, isso só acontece quando os genes estão localizados em pares de cromossomos diferentes.
se os genes estivessem localizados no mesmo par de cromossomos, isso não aconteceria. Isso só acontece quando estão em pares de cromossomos diferentes. Então, Mendel deu sorte para os seus estudos que, no caso da ervilha, essas características que ele estudou, os genes estão em pares de cromossomos diferentes. Pois se estivesse no mesmo par, ele teria obtido resultados diferentes do que ele obteve. Então, tem que lembrar que isso só acontece se os genes estiverem em pares de cromossomos diferentes. A segregação só acontece quando estão em pares de cromossomos diferentes. Se tiver no mesmo par, ela já não vai mais obedecer à lei da segregação. Já vai obedecer a outro tipo de lei. Então, pessoal, essa é a segregação independente que Mendel ele observou nas ervilhas, lá quando ele estava estudando as ervilhas. No caso do porquinho da Índia, acontece de forma semelhante ao que acontece na ervilha, em relação à cor da pelagem e ao comprimento da pelagem. Por exemplo, em relação à cor da pelagem, ela pode ser preta, que é o alelo Mzão dominante, é a coloração preta, e ela pode ser marrom, que é o alelo Mzinho recessivo. Então tem dois tipos de alelos para a cor da pelagem: Mzão preta e Mzinho marrom, o dominante preto e o recessivo marrom. Em relação ao comprimento, ele também tem dois alelos, um dominante e um recessivo. O Lzão dominante representa a pelagem curta e o Lzinho, que é o recessivo, a pelagem longa. Então, quando se faz cruzamento entre indivíduos com a pelagem marrom e longa, que são as duas características recessivas, com indivíduos que têm a pelagem preta e curta, que são as duas dominantes, e eles são homozigotos, ou seja, têm os dois alelos iguais para as duas características, aí obtém a geração F1 de indivíduos de pelagem preta e curta, que é as duas características dominantes. Agora, esses indivíduos que são duplo heterozigóticos, porque eles têm o Mzão, Mzinho, Lzão e Lzinho, eles também podem formar quatro tipos de gametas, né? Porque como eles têm o Mzão, o Mzinho, o Lzão e o Lzinho, eles podem formar quatro tipos de gametas. Por quê? Porque o Mzão ele pode se combinar com, olha, o Mzão pode se combinar com o Lzão, o Mzão ele pode se combinar com o Lzinho, da mesma forma que o Mzinho, que é o recessivo, ele pode se combinar com o Lzão, que é o dominante, e o Mzinho também pode se combinar com o Lzinho, que aí vai ter os dois recessivos. Então, do mesmo jeito que lá na ervilha o indivíduo da geração F1 podia formar quatro tipos de gametas, aqui no porquinho da Índia acontece a mesma coisa. O indivíduo que é duplo heterozigótico pode formar quatro tipos de gametas. Então,
Um lado aqui está representando o gameta masculino e o outro lado representando os gametas femininos. Aí o que acontece? Como nesse caso é segregação independente, vai acontecer a mesma proporção que aconteceu na ervilha. 9 indivíduos de 16 com as duas características dominantes, que é pelagem preta e curta. Porque os que têm as duas dominantes, ele sempre vai ter a proporção maior, que é 9 de 16. Porque ele vai apresentar pelo menos um alelo dominante de cada. Então, a mesma coisa que acontecia lá com a ervilha. 9 indivíduos que vão apresentar 9 de 16 com as duas características dominantes. Também vai acontecer 3 indivíduos de 16 com a pelagem preta e longa, ou seja, preto dominante e longo recessivo, que nesse caso eles vão apresentar o Mzão e o Lzinho, que o Mzão representa a coloração preta e o Lzinho a pelagem longa. Então, 3 indivíduos com a coloração preta e a pelagem longa, preto dominante e longo recessivo. Também vai acontecer 3 indivíduos com a pelagem marrom e curta. Nesse caso, marrom é recessivo e curto é dominante. Então ele vai apresentar 2 Mzinhos e um Lzão. Já no caso da pelagem preta e longa, apresentava pelo menos um Mzão e 2 Lzinhos. E um indivíduo que vai apresentar a pelagem marrom e longa, ou seja, com as duas características recessivas. E 3 indivíduos com a pelagem marrom e curta, marrom recessivo e curto dominante. Então aí a gente observa a proporção da segunda lei de Mendel. Que proporção é essa da segunda lei de Mendel? É a seguinte proporção: 9 com as duas características dominantes, 3 indivíduos com a primeira dominante e a segunda recessiva, 3 indivíduos com a primeira recessiva e a segunda dominante, e um indivíduo com as duas características recessivas. Essa é a proporção da segunda lei de Mendel, que é quando apresenta a segregação independente dos genes. Quando o indivíduo é duplo heterozigótico, ou seja, possui 2 pares de alelos heterozigotos para 2 genes diferentes, quando ele é cruzado com outro indivíduo que também é duplo heterozigótico, aí vai ocorrer essa proporção de 9, 3, 3 e 1. 9 com as duas características dominantes, 3 com a primeira dominante e a segunda recessiva, 3 com a primeira recessiva e a segunda dominante, e um indivíduo com as duas características recessivas. Esta é a proporção da segunda lei de Mendel. Mas isso só acontece se os genes têm segregação independente, ou seja, se eles estão em pares de cromossomos diferentes.
Se eles estiverem no mesmo par de cromossomos, isso não acontece. Então, de onde vem a segregação independente? Quando Mendel descobriu a segregação independente, estudando as ervilhas através dos cruzamentos, ele não sabia o que é que produzia isso, porque pois naquela época não se tinha muito conhecimento sobre os cromossomos e a meiose. Ele só conseguiu descobrir graças aos cruzamentos que ele fez com as ervilhas, né? Ele percebeu que ocorria segregação independente. Mas ele não sabia o que é que produzia isso. O que é que acontece? O pesquisador estadunidense Walter Sutton, ele estava estudando a meiose dos gafanhotos. E ele percebeu que ela acontecia de forma semelhante, da mesma forma que como acontecia a segregação independente que Mendel descobriu lá nas ervilhas. Então, como ele percebeu que a meiose dos gafanhotos era do mesmo jeito da segregação independente, isso levou ele a supor que os cromossomos eles representavam a base física da herança, ou seja, aquela segregação independente ela acontecia por causa dos cromossomos. Como é que isso acontece? Isso só acontece quando os genes estão localizados em diferentes pares de cromossomos, ou seja, dois ou mais genes, para eles ter segregação independente, é necessário que eles estejam em diferentes pares de cromossomos. Porque durante a meiose, os diferentes pares de cromossomos, eles se segregam de forma independente. E dessa forma, podem ocorrer diversas combinações. Vai seguir as regras das probabilidades, né? Eles se segregam de forma totalmente aleatória. Mas isso somente se eles estiverem, se os genes estiverem em pares de cromossomos diferentes. Se eles estiverem no mesmo par de cromossomos, isso não acontece, porque no mesmo par não tem como eles se segregar de forma independente. Porque se os genes estiverem em pares diferentes, eles se separam com total independência uns dos outros. Aí vai seguir as regras das probabilidades. Nessa figura, a gente pode perceber como a meiose acontece, né? Por exemplo, se você tem um gene A e um gene B, a sua versão dominante o Azão e o Bzão, e a versão recessiva o Azinho e o Bzinho. O que é que acontece? Existem duas possibilidades que a meiose aconteça com esses cromossomos. Em uma das possibilidades, o alelo azão, o cromossomo que tem o azão, ele vai junto do cromossomo que tem o azinho. Ele vai ser separado junto com o Bzão, né? Uma das possibilidades, o azão vai ser separado junto com o Bzão. E o azinho vai ser separado junto do Bzinho. Por que que isso acontece? Porque durante a meiose existem umas fibras chamadas fibras do fuso. Essas fibras do fuso, elas se ligam aos cromossomos e puxam eles para os lados opostos da célula. Então, ela pega metade dos cromossomos são puxados para um lado e a outra metade dos cromossomos são puxados para o outro lado. Só que isso ocorre de forma aleatória. Ou seja,
o Azão pode ser puxado junto com o Bzão para um lado e o Azinho ser puxado junto com o Bzinho para o outro lado. Isso é uma das possibilidades. Aí na meiose 1, o que é que vai formar nessa possibilidade? Vai formar uma célula com o Azão e o Bzão e a outra célula com o cromossomo que tem o Azinho e o cromossomo que tem o Bzinho. Isso na meiose 1, porque na meiose 1 os cromossomos estão duplicados. Por que eles estão duplicados? Porque eles têm duas cromátides. Ó, eles têm duas cromátides. Os cromossomos possuem duas cromátides. Então na meiose 1 vai separar os cromossomos homólogos. Um dos homólogos vai para uma célula e o outro homólogo, os outros homólogos vão para outra célula. Já na meiose 2, o que vai acontecer é que vai separar as cromátides irmãs. Porque os cromossomos duplicados, eles têm uma cromátide, duas cromátides em cada cromossomo. E essas cromátides, elas são iguais. Elas só vão ser diferentes se ocorreu a permutação cromossômica. Porque durante a meiose, pode acontecer a permutação cromossômica, que é quando um cromossomo ele troca pedaços com outro homólogo. Então, se acontecer a permutação cromossômica, essas cromátides não serão totalmente idênticas. Mas se não ocorrer a permutação, as cromátides serão idênticas. Então, cada cromossomo ele tem duas cromátides antes da ocorrência da meiose 2. Aí o que acontece? Na meiose 2, essas cromátides vão ser separadas. Uma cromátide vai para uma célula e a outra cromátide vai para outra célula. E dessa forma vão ser formadas duas células com o Azão e o Bzão e duas células com o Azinho e o Bzinho, totalizando 4 células filhas. Então a meiose ela é um processo que ela diminui os cromossomos pela metade, levando à formação de 4 células filhas com metade dos cromossomos da célula mãe. É esse processo de meiose que ele leva à segregação independente. Nessa primeira possibilidade, o Azão, o cromossomo que tinha o Azão, foi para a mesma célula do cromossomo que tinha o Bzão. E o cromossomo que tinha o Azinho foi para a célula que tinha o Bzinho. Porém, existe a outra possibilidade, que é a possibilidade 2. Na possibilidade 2, o Azão ele pode ser transferido para a mesma célula onde vai estar o Bzinho. E o Azinho pode ser deslocado para a mesma célula onde estará o Bzão. Por quê? Porque esse processo é aleatório. A meiose ela é um processo aleatório. Os cromossomos podem ser puxados de forma aleatória para as células filhas. Então, do mesmo jeito que o Azão pode ir junto com o Bzão, ele também pode ir junto com o Bzinho, porque esses cromossomos estão em pares de cromossomos diferentes. O Azão e o Azinho estão em um par de cromossomos, e o Bzão e o Bzinho estão em outro par. Então, dessa forma, eles podem se segregar de forma independente. Então, aqui, ó, nessa segunda possibilidade, o cromossomo que tem o Azão foi puxado para a mesma célula junto com o cromossomo que tinha o Bzinho. E o cromossomo que tinha o Azinho foi puxado para a mesma célula que tinha o Bzão.
Já na meiose 2, vai separar as cromátides irmãs, levando à formação de duas células, com o Azão e o Bzinho, e duas células que vão ter o Azinho e o Bzão. Então, nessa segunda possibilidade, vão ser formadas células com cromossomos metade dominante e metade recessivo, ou seja, uma célula vai ter o Azão e o Bzinho, e a outra célula vai ter o Azinho e o Bzão. Então, é isso que acontece quando o indivíduo ele é heterozigoto. Quando o indivíduo é heterozigoto para os genes, pode acontecer todas essas possibilidades. Porque como ele tem um gene dominante e um gene recessivo, e eles se segregam de forma independente, uma das possibilidades é que o gene dominante de um cromossomo que tem um gene dominante seja puxado junto com outro cromossomo que tem o gene dominante. E o recessivo vai junto do outro cromossomo que tem o recessivo. Isso é uma das possibilidades. E a outra possibilidade é que um alelo dominante vai ser puxado com outro cromossomo que tem um alelo recessivo. E o outro, na outra célula filha, o outro alelo que era recessivo vai ser puxado com outro alelo dominante do outro cromossomo. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, que eram dois pares de genes com alelos dominantes e recessivos, formaram quatro possibilidades. Foram formadas quatro possibilidades. Em uma das possibilidades tinha o Azinho e o Bzinho, e o Azão e o Bzão. Na outra possibilidade tinha o Azinho e o Bzão, e o Azão e o Bzinho. Então é isso que gera a segregação independente, é o processo de meiose. Porém, quando Mendel ele descobriu a segregação independente estudando as ervilhas, ele não sabia disso. Então esse é o grande mérito de Mendel. O grande mérito de Mendel é que ele, através do raciocínio lógico e da pesquisa muito minuciosa que ele fez, ele foi um cientista adiante do seu tempo, porque ele conseguiu descobrir coisas em uma época que não havia muitos estudos sobre aquilo. Então ele descobriu a segregação independente, mesmo sem saber o que é que produzia aquilo. Só muitos anos depois, quando outros pesquisadores foram estudar a meiose, é que eles vieram descobrir que a meiose é que gerava a segregação independente e que os fatores hereditários que Mendel descobriu, que atualmente são chamados de genes, eles estão presentes nos cromossomos. E como os seres vivos, os animais e as plantas, eles possuem um par de cromossomo para cada, pelo menos um par para cada, no processo de meiose, esse par de cromossomos ele é separado. Um dos homólogos vai para uma das células filhas, o outro homólogo vai para a outra. Só que esse processo ele é aleatório. É um processo totalmente aleatório. É pelo fato dele ser aleatório é que ele leva à segregação independente. Porque da mesma forma que o alelo dominante de um cromossomo pode passar junto com o dominante do outro, e o recessivo junto do outro recessivo, também pode acontecer de um cromossomo que tem o recessivo ir para a mesma célula de um cromossomo que tem o dominante do outro gene. Então isso leva à segregação independente, porque gera muitas possibilidades. Então esse é o mérito que Mendel deve
receber porque ele foi um cientista adiante do seu tempo.